Zéum, zéum. Raios dominadores, duplo carpado raio, para dominar você. Meu nome é Pisco, eu sou o gato mais inteligente da internet. Bonjour, sou poliglota. Good morning, buenos dias. Que haces aqui? Queres aprender a ser pão? Hoje estou muito inspirado, gente. Raios super duplos, nesta manhã de segunda-feira. Sintam-se dominados em dobro. Meu nome é Pisco. Entra na aula que mamãe tira sua dúvida. Já passei inteligência para ela hoje cedo. Tchau. E aí, gente? Como é que vocês estão? Deixa eu dar comida nesse bichinho. Deixa eu dar o cachê. Deixa eu dar o cachê. Peraí, calma. Aquelas coisas. Gente, essa é a nossa... Toma aqui. Raios dominadores. A pessoa tava com raios dominadores, né? Agora ela tá com raios de fome. Pronto. Essa é a nossa aula, gente, que vocês entram, falam me chama e eu tiro a sua dúvida. Mas você tem que entrar, tá? Ixi, tem coisas esquisitas aqui na mesa. Acho que Pisco andou... Vocês sabem que Pisco tem fungos, né? Pisco tem coisas que eu não sei identificar muito bem, né? Pisco, ai... Às vezes eu fico achando que Pisco vomitou na cadeira, mas não vomitou, não. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Bom dia a vocês. Tomar cafecito. Ai. Cafecito. E aí? Zéum. Gente, raios dominadores é terrível, né? Tô tirando a meia, tava de meia. Dá uma zoada aqui. Cadê? Eu ia pegar um termômetro. Não, se alguém perguntar sobre temperatura, deixa eu ver. E aí, gente? Tô esperando vocês falarem me chama. Que aí eu clico em você e você entra. Certo? Procurando aqui. Ah, tá aqui. Não, volta, Pisco. Eu já botei comida pra você. Tá maluco? Então, vamos lá. Aqui são dúvidas variadas, tá? Amanhã que é fogo no parquinho. Aí eu vou botar a caixinha de dúvidas pra vocês. Né, Pickles? Ai. Já botei tudo aqui. A gente não tem mesinha de lado, mas... damos o nosso jeito. Então, cadê aqui vocês? Tá frio aqui? Não, aqui tá super quente. Liguei o ar-condicionado porque eu tava a fim de botar essa blusa. Procede isso? Ah, vocês já não ficaram com vontade de botar uma roupa, mas tá quente? Então, tava quente aqui. Aí eu falei assim, quer saber? Vou ligar o ar-condicionado mesmo? Então vou ligar o ar-condicionado e botar a roupa que eu quero. Certo? Então vamos lá. Pisco. Tô esperando vocês. Gente, que foi o presente da sogra? A celebração da sogra foi muito boa. Eu fiz o bolo pra ela. Tenho que contar pra vocês. Vou contar pra vocês. Tive que fazer 2 bolos. Eu fiz um bolo, tava super bonito. E aí, o que acontece? Quando a gente faz um bolo, a gente precisa deixar ele esfriar completamente. O bom é no dia seguinte, para você cortar e rechear. Principalmente quando tá muito fofinho, né? E aí, o que aconteceu? Eu fiz o bolo bem cedo, a massa. E aí, apressada, porque queria fazer tudo no sábado para acordar domingo com tudo pronto. E aí, meu filho, cortei uma das rodelinhas quando eu cortei do bolo, deu uma rachada. Só que conforme eu montei o bolo e botei os recheios, cara, ele começou a... Sabe quando a rachadura vai se alastrando? E aí o bolo começa a ficar torto? Ele não chegou a cair, mas ele meio que deu uma explodida, sabe? Tipo, a base cedeu, tipo terremoto.
E, caraca, a Maria Luísa olhava pra mim e falava assim, mãe, eu vi um Masterchef que aconteceu isso. Eu ficava a boca, não vai acontecer nada. E aconteceu. Bom, aí eu chamei o Rodrigo e falei, cara, olha isso, não tá bonito. Aí ele, não, ninguém vai perceber. Eu falei, como assim? Não tenho coragem de dar esse bolo pra sua mãe. Aí eu falei pra ele, não, isso aqui vai embora. Ele, não, eu como. Eu falei, não, olha só, vou fazer outro. Aí ele falou, tu tá louca? Eu falei, não, vou fazer outra massa, amanhã de manhã eu acordo bem cedo e monto o bolo, antes da gente almoçar. Aí foi isso que eu fiz, aí eu fiz outro. Então, vocês verem, né, que apressado come cru até no bolo. Só pra vocês saberem, entendeu? Se dá pra, como é que chama? Se dá pra gente ter dúvidas em relação ao tempo, temperatura no pão, pode ter certeza que no bolo também faz diferença total, tá? Aqui tá uma sombra, né? Tá estranho. Aqui tá mais bonito. Aqui tá deuso, né? Então vamos lá. Cadê? Olá, Thales. Vamos lá. Tô esperando a dúvida de vocês. Pisco tá sentado, gente, no papel. Cara, Pisco, tu é esquisito, cara. Você tá no papel, é isso mesmo? É, tô no papel. Desmontado? Nossa, o desmontado eu peguei... Não, na realidade é porque ele cedeu um pouco na base. Aí eu cortei ele todo, botei nos potes e botei na geladeira. Aí eu peguei e eu já ia... Não, o outro bolo, se tivesse ficado perfeito, eu já ia dar pra minha sogra, certo? Pro Rodrigo não comer. E aí, o que aconteceu? Porque a gente desceu aqui um monte de coisa por causa da mudança não, da obra, da mudança. E aí, eu achei umas embalagens de viagem que eu tinha. Aí eu falei, perfeito, eu vou botar aqui pra minha sogra. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, preparei a embalagem pra viagem, ela, não, fica com o bolo aí. Aí eu contei pra ela. Aí só por isso ela levou. Mas acho que ela ia levar assim, porque não foi grande. Então vamos lá. Rodrigo pegou e comeu tudo. Cortei as fatias ficaram lindas. Se eu fizesse uma foto da fatia, vocês jamais iam dizer que é a fatia de um bolo que aconteceu alguma coisa. Porque assim, foi a parte de baixo que cedeu, sabe? Meio que deu uma explodida. Sei lá, é difícil de explicar. Eu devia ter tirado foto, né? Então vamos lá, seus fofoqueiros, que a dúvida aqui é sobre pão. Fale aqui, me chama, que você entra ao vivo, de preferência um bem novinho, que nunca entrou, pra gente aproveitar a sua dúvida, tá? Pra gente fazer a nossa aula. Elciane Esbruzzi. Você quer entrar? Fala, me chama, pergunta a sua dúvida que você entra. Só falar me chama. Escreve aqui me chama que eu chamo você. Certo? Vamos lá. Delícias da Neide, você também. Quer perguntar? Fala, me chama. E você entra ao vivo e faz a sua pergunta. Vocês que estão com dúvidas. Bolo de chocolate, recheio de brigadeiro branco e brigadeiro normal. E eu cobri com brigadeiro porque a minha sogra detesta buttercream, qualquer outra cobertura. Minha sogra detesta. Minha sogra gosta de coisas bem simples, em termos de bolo. E se eu fizesse, não que ela não fosse comer, ela até ia comer. Só que ela ia... Sabe aquela pessoa que tira toda a parte de fora do bolo e come só o miolo? Porque não come as paradas que usaram para cobrir? É minha sogra. Se eu já sei isso, pra que eu vou fazer com coisas que eu sei que ela não vai comer? Então, assim, brigadeiro não é o melhor dos resultados, mas é o que ela gosta. Verinhas, você também pode entrar.
Ah, Verinhas é inteligente aqui, ó. Verinha já vai. Verinha, Espírito Santo, depois eu chamo você, Euciane. É Euciane, né? Vamos lá. Tá aguardando conectar com a Verinha. Verinha recusou. Verinha, por que você recusou? Tá doida? Deixa eu ver aqui. Chamar você, Luciane. A Verinha não entrou? Verinha tinha uma dúvida boa também. Oi, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Você? Tudo bem. Me fala seu nome, onde você mora e a sua dúvida. Então, eu, Ciane, eu moro aqui nos Estados Unidos, próximo a Boston. E como é que tá aí? Tá fechado? Tá, tá, É. A tá. gente que lute, né? A gente que É, lute. uhum. Me conta aí, qual é a sua dúvida? Então, Nanda, eu tenho uma cliente minha que está querendo pão. Eu fiz só uma vez e ele deu certo e eu não consegui fazer mais. E, e aí, deixa eu tentar pegar aqui para eu te mostrar. O telefone tá caindo? Tô caindo. Yeah, eu tô querendo colocar ele aqui, mas. Aí, olha só. Aí eu Sim. fiz agora, sabe? Fiz Esse é o agora. quê? Esse é o seu fermento? Isso, fiz agora a bolinha. Acabei de fazer. Então agora eu vou deixar ele aqui, né? Aí eu vou marcar aqui a data. E, e aí, quando ele chega no topo, eu uso ele, só que a massa fica mole. Menina, me conta uma coisa. Você assistiu às aulas? Onde é que você tá? Como é que você tá de base para fazer esse pão? Ah, Me conta. então, assistindo você, né? Assistindo você. Mas você foi só no evento gratuito? Só, só. Olha aí, olha aí. Yeah, eu sei. Não Aí tem eu sei que eu problema. preciso. O que que acontece? Às vezes, você vai se cobrar. Às vezes você pensa assim, ah, eu fiz a aula, eu fiz a semana da imersão. Eu não preciso do curso, porque realmente é muito bom, né? A gente aprende muita coisa. Só que Verdade. quando a gente vai fazer, tem gente que precisa e só descobre depois. Olha aí. É por isso que existe o depois, que é o próximo passo de vocês, entende? E não tem problema nenhum. Agora, o que você tem que pensar é o seguinte: se eu tenho dúvidas sobre o processo que eu assisti à aula, isso quer Uhum, dizer que eu preciso de alguém para trocar ideia, preciso de alguém para tirar dúvida, preciso de outras coisas, certo? isso, Mas sim. será que eu só tenho esse pão para fazer? Será que eu não posso oferecer outro pão? Essa é a pergunta que eu te devolvo, entendeu? E você, assim, eu fiz para minha cliente. Olha, aquele pão, eu tô com dificuldade porque eu tô querendo fazer um pão de alta qualidade. Então, eu Ah, não vou vender para você um pão que ainda não tá 100% como eu gostaria. Ele uhum, ainda tem vezes que ele não sai, tem vezes que ele sai. Então, eu preciso que ele fique mais constante. Então, você vai ter que falar um pedaço da verdade para ela, uhum. certo? Tipo Porque eu. assim, olha, aquele pão eu estou com dificuldade de fazer porque algumas vezes ele não fica como tem que sair. E aí Uhum, você oferece um outro, certo? Um outro que você tenha mais confiança. Nanda, não tem nenhum que eu tenha confiança. Aproveita as aulas de quarta. São aulas para vocês que ainda estão pensando, ainda estão no caminho, ainda estão construindo esse fazer o pão em casa, uhum, certo? Qualquer pão que você use tempo e que você dê tempo para ele, você escolha os ingredientes de qualidade, vai uhum. ser um pão delicioso. Então, o que que você vai fazer? Veja o pão que você consegue fazer, sem você ficar com dúvidas de estrutura, dúvidas que vão fazer você frustrar e não vai evoluir. Eu Em já faço relação a... pão, sabe? Mas com fermento, né? Então, com, com levain, menina, maravilhoso. Não senti mais dor no estômago. Meu Deus, eu amei, amei. Agora, em Todo, relação a esse negócio que você me falou, todo dia, sabe? da massa ficar mole, por que você não coloca menos água? Eles borracha. Ah, Coloque menos água,
Já tem o termômetro? Tenho. Então, tá usando o termômetro durante as... Olha aí. Hum. Eu sei que você está num lugar que não é tão quente e isso acaba dando uma relaxada na gente, Tá não muito é? frio aqui, aham. Pois é. Aí você fala assim, ah, não preciso, porque ela fala que é só no calor. Será que você não... pois é, eu sei, vocês pensam isso, não pensa? Tipo assim, ah, tá frio aqui, para que eu vou usar esse termômetro? Ela fala que é só Ah, quando... Então, olha só, se você já tem o termômetro, tem balança também, aposto. sim. Tem? Então, olha aí. Você É, tá... Ó, você tem o termômetro, você tem a balança. Já conhece a sua farinha? Tá conhecendo, né? demais. Eu já tive padaria. Então, criatura, diminua essa água. Às vezes, o que você fazia no passado e o conhecimento que você tinha no passado atrapalham, Isso. não é? Ai, Nanda, você é muito linda. Por isso que eu Atrapalha. não quero parar, sabe? Eu quero e quero fazer curso e quero crescer. Eu não quero ficar parada no meu antes. Há 35 anos eu trabalho com isso. Mas eu quero É, mudar. mas exatamente. Mas então você tem um monte de pão que Uhum, você sabe fazer. Para uhum. que você vai ficar dando murro em ponta de faca enquanto que você está construindo um processo de aprendizado? Entende? Sim, Você vai pegar e vai oferecer um negócio que vai te deixar tensa, que você ainda não está segura. verdade. Entendeu? Então, Uhum, assim, vocês têm que oferecer, sim. Ainda mais se vocês já trabalharam com isso. Mas quando vocês pegam um para aprender de novo, fica primeiro confiante naquele. Como uhum, você já tem uma bagagem, diminui um pouco da água e começa a ver as temperaturas, que nem você viu na aula. uhum. Lembra do que você anotou, tenta fazer como você viu lá. Farinha boa você tem, porque aí tem muita farinha boa, É, certo? é, uhum. Às vezes também você acha que é muito boa e aí você abusa. Então, Mais se ou a menos, gente... Então, ó, já falei algumas coisas que você pode estar fazendo. Muita água, a sua sim. bagagem anterior te atrapalha, entra em conflito, né? Você quer aproveitar. Agora não é hora de você aproveitar os outros conhecimentos. Deixa eles lá quietinhos dormindo. Depois você vai pegando o melhor da sua bagagem para você melhorar na próxima etapa. Uhum. Agora isso te atrapalha. Então você tem que realmente fazer as coisas do início, medir a temperatura, anotar, se permitir aprender de novo, certo? Claro, claro, yeah, aham. Muito bom isso que você falou. Eu não vou desistir, não sei o quê. Não, não é. Porque assim, você imagina a pessoa que nunca mais quer aprender nada? Uhum. Não, eu falo, eu tô com 56 anos. Eu, eu, assim, nessa quarentena, o quanto eu tenho aprendido. Olha, aula de violão, sabe? Aula de pintura em bolo, que eu já faço os cake, né? Então, assim, tenho aprendido demais. Eu falo, a gente ainda corre sem aprender, né? Eu falo isso pra minha É filha. isso aí, é Neto. isso aí. Ó, em janeiro, final de janeiro, a gente deve fazer um próximo evento. Ai, não, eu não Acompanha. quero perder, eu não quero perder. acom- Não Eu quero preciso, perder tempo. eu preciso Você. o curso também, eu preciso estar, sabe? Ah, eu amo o Sourdough. yeah. E eu como ele, né? Eu gosto demais, demais. Amo ele. Então, o curso é basicamente com todos, vários estilos. Não posso falar todos, que sempre aparece um outro estilo. Não posso falar que eu sou a rainha da cocada preta, né? Então, Aham. assim, tem lá vários estilos. Você vê que tem até panetone. Eu acho que você vai gostar. Pensa com carinho, venha fazer parte. Sim. Mas pega o pão que você tem mais confiança, faz Uhum. o seu melhor e oferece para essa pessoa. E fala para ela, olha, assim que tiver com mais assim, fala para ela o que você acha, olha, assim que esses pães estiverem saindo sempre com uniformidade, que eu tiver confiante, você vai ser a primeira pessoa que eu vou chamar. Pronto. A pessoa Uhum. vai se sentir importante, vai saber que você está indo atrás de um resultado bom e você não vai deixar de atender, É verdade. certo? Tá bom? Agora Muito. faça esses 3 conselhos, hein? Diminua a água, mede a temperatura e deixa a bagagem um pouquinho esquecida, adormecida. Tá bom? Muito obrigada. Deus te Bom abençoe dia para você. Você também. Se cuida. com você. Muito obrigada, viu? Deus te Beijão. Tchau, tchau. abençoe.
Muito bom isso, sabia? Saber que uma pessoa que já sabe pra caramba quer aprender uma nova parada. Ansioso para entrar no Panifix. Thales, eu sei que você já tem planos. Conheço muito bem. Sou perita em ser assim, colega. Cláudia, excesso de conhecimento? É verdade. Verinha, vou clicar em você. Certo? Verinha, você fez alguma coisa que não está dando para transmitir com você. Bom dia, como você está? Tá mais ou menos? Rodrigo está mais ou menos hoje. É ruim acordar mais ou menos, né? Ah, você está no sítio, Verinha. Pois é, Verinha, você apertou alguma coisa que eu tô clicando em você, não aparece mais a opção de transmitir com você. Juro de verdade. Aí as pessoas perguntaram, tá frio aí? Eu falei, não, eu que queria usar essa blusa mesmo, já que eu ia ligar. Não, eu já ia ligar o ar, porque tá muito quente aqui. Tá praticamente uma tortura. Não tô nem conseguindo ficar lá mesmo com o ar ligado. Tive que vir pra cá. Não, não, não. Vamos lá. Flávia Carvalho, quer entrar? Ah, não. Flávia, consulta lá. Deixei uma hora. Teste do dedo, dona Flávia. Delícias da Nananã. Cadê a Delícias? Delícias. Cadê a Delícias? Vou olhar lá no final, porque vocês vão falando e comeu. Não, Rodrigo não comeu todo o bolo, não, tadinho. Uhum. Ela falou que estava em Boston. Ué, eu entendi que está nos Estados Unidos. Tá mesmo. Não é mentira, não, é verdade. Mas você está me assistindo, né, Verinha? Sim, claro. Quando você não entrou naquela hora, você deve ter apertado em alguma coisa. Marcha do Quirino. Marcha do Quirino. Você não quer entrar? Fala, me chama. Ah, desculpa, é Massachusetts. Tá bom, tudo bem. Não, não, não. O ser humano sempre quer estar num outro lugar. Vamos lá. Fala aí você que falou que o seu pão murcha. Essa dúvida é muito boa, do pão murchar. Certo? Deixa eu clicar de novo. Ah, Verinha, já deu você. Consegui. Você fez alguma coisa. Você habilitou a câmera? Vamos ver. Verinha. Depois você que falou meu pão murcha, vê se eu posso te chamar. Nossa, barulho horrível. Cadê? Às vezes eu tomo muito café e me enjoa, sabia? Oi, Verinha, tudo bem? Tudo bem. Custei, mas consegui. Ah, porque às vezes a gente aperta os negócios que não é para apertar, né? Você descobriu. Hoje você já aprendeu que não pode apertar alguma coisa aí que não estava dando. Com certeza. Me fala aí, onde é que você mora e a sua dúvida? No Espírito Santo, Que em delícia. Vitória, mas nessa pandemia eu tô no sítio. E o sítio é onde? É perto, fica na Serra, numa região chamada Muribeca. Muribeca. Muribeca, mas aqui tem internet, eu tô perto da cidade, dá bem para poder viver tranquila, sabe? Mas eu entrei no curso e não consegui, assim, eu tenho muitas dúvidas, porque sempre fiz, assim, coisas básicas. Eu não tenho experiência, não. Cozinho muito, porque eu sou mineira, tá? E sempre cozinhei para muita gente, mas em matéria de pães e bolos, eu não sou aquela pessoa. Ué, e os anjos comigo na sua área de membros? Você não está usando e abusando de nós? Não consegui entrar, você acredita? Acredito. Eu tô Acredito. muito Então, burrinha, tá? eu vou te dar a solução do seu próximo passo.
naquele e-mail que você recebe, quando você faz a compra, você não recebe um e-mail que você entra com acesso? Eu recebi, fiz a senha. Então, clica lá, porque logo nos primeiros módulos tem um vídeo de como você vai usar seu curso. Eu ouvi, é o Rodrigo Então, que fala. isso! Eu vou rever tudo. Eu fiquei muito ansiosa para começar. E aí comecei assistindo, fiz o Levan deu certo. Olha aí! Pois é. E aí, como eu estou no sítio, me deu uma vontade de fazer pão francês, porque aqui a dificuldade é eu não ter o pão francês, eu tenho que ir na cidade. Mas olha, o ser humano sempre quer alguma outra coisa mais difícil. Não é engraçado isso? É. E aí eu meti a cara de pegar o Levan e eu pulei as etapas suas. Eu concordo. Olha aí, pra quê, criatura? Abandona esse pão, depois você vai nesse pão. Inclusive, eu nem me proponho a fazer esse pão em casa, por quê? Porque um resultado muito bom depende de equipamento e nem todos têm. Eu tenho aquela batedeira, aquela boa que eu trouxe dos Estados Unidos. Minha KitchenAid. A KitchenAid, isso. Pois é, mas mesmo assim, quando vocês vêm, concorda assim, eu gosto de pegar e ensinar o que eu tenho bons resultados em realidades assim bem de casa. Então, realmente, o pão que você está desejando, eu em momento nenhum não tem lá. Não, você pode até fazer, mas não comigo. Tipo, eu até agora não acredito num resultado como aquele que a gente come na padaria, com aquele miolo. Entendeu? Sei. Eu não vou te dizer que eu já não tentei fazer e que já saíram alguns pães que eu olhava e falava, nossa, tá com cara de pão francês. Mas quando eu partia por dentro, não tava com aquele miolo. Então, eu não posso ensinar. Mas você acredita que eu peguei uma receita aleatoriamente, né? E peguei o levain seu e coloquei um pouco do fermento biológico seco e o levain, 50 gramas do levain. Fica parecido. Mas a primeira, eu já fiz 4 receitas. E agora eu frustrei. Por quê? Tem hora que eu erro de bobeira. A ansiedade é grande. Então, por exemplo, eu estou fazendo as medidas, né? De repente, eu olho e falo assim, não, eu já sei que 300 gramas de água é esse copo aqui. Aí, ai, gente! Droga! Aí não eu coloco e perco a receita, porque a massa ficou dura essa última vez. Quando eu vi que na hora que eu mexi na massa, você sente direitinho. Você fala, errei, eu deixei ela lá na geladeira. E o pior é que você sabe o que você está fazendo, né? Pior que sei. Pior, eu sinto, porque eu olho as massas suas nas aulas que eu já assisti, e eu falo assim, mas não tem jeito, não é mesmo, já errei. Teve uma que nós comemoramos com vinho, eu e meu marido. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Ele ficou quase perfeito, sabe? Mas assim, bem assim, tipo sorte, né? E aí... Pra que isso, Verinha? Você não precisa disso. Olha só, você tem vontade de fazer, tem jeito, tem o curso, tipo, pega e tira essas coisas todas que estão te atrapalhando do meio do caminho e se dedica assistindo às aulas. Sabe o que você vai ganhar? Eu vou te falar. Conforme vocês querem fazer outras coisas que tinham alguma dificuldade, que não estão lá dentro do curso, quando você se dedica, você acaba entendendo o método para fazer sozinha. Entendeu? Então, mesmo que você não tenha aquilo, você não vê, não, que às vezes os alunos postam, é que se você não está lá interagindo, você não vai ver. Às vezes os alunos postam coisas que eu não ensinei. E não é anormal. Eles postam coisas que eu não ensinei e aí eles escrevem assim na legenda. Graças a tudo que eu segui no curso, consegui fazer isso aqui que sempre tive vontade de fazer. Entendeu? Então, assim, mesmo que... É como se... Eu vou te falar uma coisa. Quando a gente está aprendendo a escrever, a gente não sabe como é que vai ser a redação no futuro. Não fala não, porque eu fui professora de português. Olha aí, toquei no seu coração. A vida inteira, então, assim, eu aposentei. Ó, a gente então, ensina, não é? Sim, eu sei. O que o professor ensina para o aluno? Ele ensina as bases. O aluno é que vai depois voar. Então,
aprende as bases que estão na sua mão, para você depois voar. Eu sei, eu quis voar logo, porque a necessidade me puxou para isso. Então, por exemplo, eu vejo aqueles bolos, mas o meu marido não pode comer muito açúcar, não pode. E aí, tudo que tem açúcar, por exemplo, aqueles bolos deliciosos, não adianta, eu faço, mas depois a gente fica com consciência pesada. Não os seus, mas normalmente. Então, eu falei, eu que preciso fazer pão francês, meu Deus do céu, para eu não ter que ir na cidade, pegar e comprar. E às vezes você pega uma padaria horrível, que é mais perto. Muito e sabe ruim. o que é também? Quando você não abre o seu coração para uma outra língua ou para um outro pão, como que você vai desenvolver esse hábito? Eu já fui como você, sabia? Que eu queria muito só o pão francês. E é natural, porque a gente cresce muitos anos com esse pão, certo? Então, o que você pode fazer? Você não precisa logo de cara abandonar ele. Mas conforme você vai ficando melhor em outros pães, ele passa a ser dispensável. Entendeu? Porque conforme você vai comendo e tendo outros benefícios, você fala assim, e aquele pão não é essa Coca-Cola toda. Então, não tem tanta necessidade, né? Exato. E além disso, aquela outra coisa que eu já te falei. Se você pegar e se dedicar a esses fundamentos da língua do pão, como se fosse a língua portuguesa, o que você vai fazer? Você vai ter tudo para depois adaptar e fazer as coisas que você quer usar, tipo outros pães, certo? Então não deixa a sua ansiedade te atrapalhar. Então deixa eu tirar 2 dúvidas. Olha Fala. aqui. Todas as vezes que eu vou usar o levain, eu tenho que alimentar e ativar. Sim. E aí, eu lembro que você falou assim, você tem que pensar de trás para frente nos horários. Exatamente. Para ter o que você quer. Então, por exemplo, eu quero ter, por exemplo, um pão de forma que você ensinou. Eu vou ativar o meu fermento agora cedo. E aqui, por exemplo, quando faz calor, é calor mesmo. Então, em 3, 4 horas, já está pronto. O levain está lá em cima. Teve um dia que ele transbordou, igualzinho no videozinho que você tinha feito. Aí eu corri, peguei o levain, usei nessas receitas que não eram suas, na de pão. E aí, a massa foi nessa que eu consegui. Eu falei, nossa, eu vou conseguir. E aí, ficou até gostoso, sabe? Mas assim, não foi aquele resultado principal. Mas eu fiquei na dúvida. Da outra vez, eu falei assim, tirei o levain e pensei assim, não precisa, não. Esqueci tudo que... Pois é, coloquei ele normal na farinha de trigo, junto com o fermento, a água. Não prestou. São 4 vezes que eu bati cabeça. Então, me fala uma coisa. Afinal de contas, a master dúvida é, preciso alimentar o fermento toda vez que vou usar? Isso? Sim. Precisa. Na maior parte dos pães, precisa. Então, não quer dizer que você não possa fazer com ele antigo. Mas se você fizer com ele antigo, você vai ter outros resultados. Sim. E aí você vai ter que abraçar essa responsabilidade. Então, lá dentro do curso, eu gosto muito de mostrar para vocês como que é com o fermento que você acabou de ter ele no máximo da atividade. Sim. Eu e muitas pessoas pelo mundo gostamos disso, certo? Sim. Não quer dizer que não pode fazer com o velho, mas o velho vai te dar outros tipos de resultado. E se você gosta muito do pão da padaria, também não te aconselho, porque o mais antigo vai ter mais acidez. E aí você vai sentir um sabor. Então, quanto mais fresquinho tiver seu fermento, mais neutro vai ser o sabor. Então, por exemplo, se eu vou lá agora, pego, vamos supor, 50, eu tenho mania de quantidades grandes. Mineiro é assim, né? Faz tudo para sobrar. Então, eu pego lá, vamos supor, 100 gramas do levain, coloco lá 1 para 2 para 3, né? E aí fica aquele... Bastante. Vai ficar 600. Fica bastante, mas para eu fazer uma receita só. Mas tudo bem. Aí eu tiro, faço uma receita,
e aquele já fica na geladeira para o próximo, o que sobrou. Pode, mas assim, não é legal. Você sabe que é melhor usar ele fresco. Então, você às vezes pode até alimentar menos, para não ter tanto, para você não ficar com pena. E aí você tem uma quantidade que você consegue administrar com menos perda. Certo? Certo. Assiste às aulas, Vera. Não, Assiste, eu preciso porque você voltar vai ser desde o sucesso. início. Você vai ser sucesso. Aí lembra uma coisa, lembra que você já deve ter tido aluno que com certeza precisou voltar para trás, precisou dar aula de reforço. Nem Olha falo. aí. Isso eu sou doutora. Em compensação, o santo de casa não faz milagre, né? Tudo isso eu Vai tive uma fazer, paciência tão vai grande. fazer, vai fazer, entendeu? Se você já teve paciência com os outros, você tem que ter paciência com você. Não tem problema isso, tá? Usa o fermento, usa o curso que você tem uma ferramenta que vai fazer você fazer milhões de coisas, certo? Deixa a Então, ansiedade de lado que você vai conseguir controlar e fazer, ok? tá bom. Tá Tá legal. bom? Bom Tá. dia, Verinha. Se Bom cuida, dia. Tá tá? bom. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Às vezes a gente é assim, gente, não é, Rodrigo? A gente sabe que vocês querem dominar o mundo, igual o pisco. Rosa, doces finos, você tem que mandar por e-mail de suporte, certo? E lá no vídeo a gente explica direitinho como você vai fazer para entrar na área de membros. No grupo, tudo. A Vera assistiu, tanto é que ela falou, é o Rodrigo, viu? Ela assistiu, não fui eu que falei, foi ela. Certo? Falem aqui, me balança termômetro. Vocês são ótimos. Fala aqui. Também sou muito... Gente, todo mundo tem ansiedade. Só que tem gente que não admite, que nem a Vera. Eu admito, eu também tenho ansiedade. Fazer o quê, gente? A gente tem. Tem jeito. Não tem muito jeito. Vamos lá. Cadê? Próximo evento deve ser final de janeiro, né, Rodrigo? Tem que ter as datas. Daqui a pouco, se as pessoas começam a me pedir as datas, se datas de nada. Vamos lá. Quando será o próximo Panifixe? Paula, vai ser final de janeiro, com certeza. Só não sei o dia específico, tá? Não sei se é dia 28, eu acho que é dia 28. Eu não vou falar uma data que você ainda não tem certeza, que senão a gente vai enrolar eles todos. Tá bom. É 28. Citrufa, vou chamar você. Citrufa. Cadê a citrufa? Será que é trufas ou trufas de chocolate? Nossa, Rodrigo, você comeu bolo? É isso mesmo? Tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Me fala seu nome, de onde você é e a sua dúvida. Eu sou Silvana, eu moro em Barreiras, na Bahia, no oeste da Bahia. Aqui é quente, tem muitas labaredas do inferno, igual você fala. Tem? Aqui Tem. é total labaredas. É, aqui nós temos assim uma estação bem definida. Ou chove ou não chove. E esse não chove, nós ficamos 6 meses sem cair uma gota de água. Vocês ficam que nem o pessoal do deserto. Mais ou menos, mais ou menos. Caraca. Então, tem que adaptar. Me Só conte. falta ter ar-condicionado na cozinha, porque o restante aí. Aqui tá faltando também. Tô desejando isso. É praticamente uma meta para 2021, viu, Rodrigo? Nossa. A gente precisa colocar aqui porque tá sofrido. É. Mas me conta, me fale sua dúvida. Então, sábado, como eu trabalho o dia inteiro, eu sou financeira aqui da empresa, da fazenda, e eu tô sem minha secretária no escritório, então sábado e domingo é o dia que eu tiro para fazer as coisas. Eu gosto de cozinhar, minha família toda, eu já faço pão há muito tempo, só pra gente, não comercial. E aí sábado eu sexta-feira eu fiz o pão de frigideira e deixei. Eu tô deixando na adega, minha adega chega a 14 graus e meio. Eu posso deixar toda a massa fermentando na adega? A senhorita do curso? Só do Panifixe. Olha aí, olha como é que eles são, Rodrigo. Aperta que eles contam. Vocês têm que entender uma coisa muito tranquila que vocês podem fazer. Sabe aquela fichinha do pão? Sim. Você já baixou? Já baixei. Você já percebeu que tem lugares para você preencher?
Sim. Já entendeu a mecânica daquela ficha? Aquela ficha, ela é uma ferramenta. Por quê? Porque você, através dela, consegue fazer o seu próprio processo, se você anotar aqueles parâmetros. Quando você quer fazer um pão numa temperatura diferente da aula, você vai precisar preencher aquela ficha e chegar no seu tempo e temperatura. Então, você pode fermentar em 14? Pode. Só que vai ter um outro tempo de fermentação. E você vai descobrir isso como? Você vai olhar o ponto da massa da aula e vai buscar este ponto. Só que cuidado, porque não vai ser no mesmo número de horas, porque tempo e temperatura andam juntos. Então, se você subiu a temperatura para 14, porque a gente fermenta numa temperatura menor, você vai ter esse pão pronto em menos tempo, certo? Então, precisa entender que tempo e temperatura andam juntos. E com aquela fichinha, o que você vai fazer? A primeira vez que você vai fazer seu pão, você não vai ter aqueles números, você vai construir. E aí, conforme o seu resultado final, você vai saber se você deu bobeira ou não. Então, por exemplo, se é o pão que tem a pestana, se é o pão que tem o salto, você vai ter que observar se você conseguiu isso tudo. Será que você deixou passar? Será que não? Aquela fichinha vai te dizer. Porque você vai, conforme você vai preenchendo, aquilo vai te dando uma clareza do que você errou ou o que você acertou. Por isso que eu falo que vocês começam a ter o processo que vocês quiserem. Porque se você quiser fermentar em 14, você vai fermentar. Se você quiser fermentar em 7, se você quiser, você vai fermentar. Basta entender a mecânica da ficha. Por isso que vocês precisam preencher. Por isso que eu falei, baixou? Baixei. Já fez? Usou? Baixei, imprimi. É isso aí. Porque se você... Tem muita gente que ignora. E aí, quando fala comigo, fala, nossa, se eu tivesse visto a fichinha é para isso. É para vocês ou repetirem o meu processo, que é o da aula, ou vocês falarem assim, nossa, eu posso fazer outras coisas. Por que não? Vou usar a ficha para isso. E aí vocês fazem as coisas de vocês. Ok? E eu fiz o pão de panela também, sábado. Fiz o bolo de fubá. Fiquei por conta. Então, assim, o meu pão, eu não trabalhei. Eu sei que eu errei porque eu não trabalhei bem a massa, não consegui dar atenção nela. E porque ela ficou mais mole. Aí eu fiquei meio ansiosa, aquilo... Sabe? Aquelas coisas que acontecem. Me irritou, e começou a ficar muito calor, e aquilo... Eu perdi o prumo ali. Mas, enfim, ele ficou muito mole, eu não dei muita atenção nele, mas acabei pondo no baneton, coloquei tudo certinho. Ele cresceu pouco. Aí, o meu baneton é de 28, é um oval de 28, ele é um pouco maior, né? Então, o pão já ficou mais baixo. É um oval, então... Oval é o oval ou é o redondo? Oval. Oval de... Não, é o que eu uso. Não, ele é um pouquinho maior. Eu uso 26, pelo que eu uso de 26. Eu Mas voltei... funciona no de 28 também. Então, ele ficou mais baixo. E a minha panela oval é de 31. Fica a conta, né? E ele cresceu um pouco, ele deu um pouco de salto, mas ele ficou baixo. Ele só faltou, acho que, tensão mesmo para ele segurar melhor as fibras ali, para ele ficar melhor. Você pode voltar nesse pão, verificar se você precisa, de repente, ajustar menos quantidade de água. Pensei nisso. Viu? Certo. E aí você faz um ajuste de cada vez, sempre. Se você fizer vários ajustes, você se perde e não consegue saber o que deu resultado. A tensão na massa não resolve a vida de vocês. O que resolve é ponto de fermentação, temperatura, quantidade de água, se vocês sentem ela muito molenga, mesmo estando fria, certo? Eu assim, a água aí tem que ser reduzida mesmo. Para 60%, no caso. Eu tenho, eu uso, estou usando. Isso. Então, se você tá de 23, 24 a massa quando eu tô. Pois é, mas vê se você consegue fazer com 22, se você não consegue fazer mais fácil. Certo. Aí, o que você pode fazer? Você pode fazer duas massas. Você pode fazer uma com 60, outra com 65. Tenta deixar elas mais geladas e observa o que acontece com a massa.
Porque às vezes o que é mole para você não é mole para mim. Certo. E às vezes a textura da massa mole, 2 graus, piora a situação. Para você que está achando ela mole, para mim não. Aham. Entendeu? Sim. Então faz esse teste também de cair um pouco a temperatura enquanto você manuseia essa massa. Certo. Porque aí você vai ter uma massa um pouco mais rígida, não é rígida de firme, sabe? Mas ela não vai estar tão escorrendo e pode te estar menos nervoso. Isso. Porque a massa mais mole, ela dá nervoso. Dá vontade de jogar fora. Pois é, mas não tenha, é normal. E aí o que você tem que fazer? Você tem que descobrir se é o limite da água da sua farinha ou se é a temperatura sua que está afetando. Para você individualizar, certo? Então não deixa de fazer com as fichas anotando para você ver qual parâmetro que vai fazer diferença para você. Se vai ser quantidade de água ou temperatura da massa. Certo. Tá bom? Ok. Mas muito boa a sua dúvida. Então tá bom. Fica Obrigada. calma Deixa aí, eu te tá? contar um segredo. Conta. Ah, não vai ser mais segredo. Tem várias pessoas sabendo. Quero me Pode? libertar desse segredo. Fala. Na verdade, já fiz os testes das farinhas, fiz o fermento logo na primeira, antes de comprar o Planifix, eu fiz os fermentos. Eu fiz a farinha branca e o integral. Aí eu fui olhando, observando e chegou um dia que eu precisei ir para a fazenda, acabei jogando o fermento fora, porque eu não ia poder levar e nem cuidar dele. Aí tô lá, encomendei uma farinha de centeio, porque aqui a gente não acha com facilidade. E não chega. Aí eu descobri uma pessoa aqui em Barreiras que faz o pão de panela. E eu comprei dela. Uma pessoa muito querida, um pão maravilhoso. E ela falou, conversa vai, conversa vem. Eu falei, estou querendo fazer o curso. Ela falou, se você quiser uma muda, eu te dou. Eu falei, eu quero. E ela me deu. E eu aceitei de muito bom grado, estou usando essa muda. Só que a dela era 1 para 2 para 2. E eu passei a fazer 1 para 2 para 3. Não tem problema nenhum. Perfeito, cresce, bonito, tá super legal. É isso aí. Muito bom. Nossa, isso era um segredo que te corroía? Tá Era. absolvida. Tá absolvida. Olha, eu acho que assim, se você sabe o mecanismo de criar, é o que importa. Sim. Da onde vem a origem, de verdade, pouco me importa e vocês também não têm que se importar com isso. O importante é vocês darem continuidade. Certo. Então, assim, por que tem a criação? Para você saber como é que é. Para o dia que você precisar, você ter aquilo. Exatamente. E você não é mais nem menos porque tem a muda. Ok. Tá bom? Tá Não bom. Achei que era um segredo mega bombástico. Aí ela vai... Não, peraí, eu dei a muda. Ih, fala sério. E olha só, muito bom porque você tem uma coisa positiva. Você pegou o fermento em outra diluição, mas não perturbou ninguém. Foi lá e ajustou. Foi. Então, olha aí, tá vendo? Porque tem gente que quer fazer isso, mas também quer perturbar. Entendeu? Então você foi lá, pegou, fez, adaptou, então botou sua cabeça para funcionar. Você está de parabéns de qualquer jeito, tá bom? Ok. Obrigada. Se Nanda. cuida aí, tá? E pode Se perguntar cuida as também. coisas lá. Beleza. Beijão para vocês. Beijo a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Serve para vocês esse segredo. Serve para contar para vocês que não importa a diluição do seu fermento. Se você entende que aquilo é só uma diluição, você ajusta, que nem ela fez. Na verdade, ela estava sofrendo porque, tipo, era um fermento muda. Adoro. Eu falo uma coisa para vocês. Às vezes, vocês ficam muito nervosos para criar o fermento. E se vocês conhecem alguém que pode dar mudinha para vocês, aceita. Depois você cria o seu. Certo? Já tem muito aluno que fez isso. E tem gente que não quer nem criar depois. Porque, assim, às vezes a pessoa não quer criar. A pessoa quer pegar. Gente, tem gente que não quer plantar a sementinha desde o início. A pessoa quer a muda. É igual planta, gente. Não tem gente que dá muda, que faz muda. Mas a planta tem uma semente. Vocês acham que todo mundo quer a semente? Desde o zero? Tem gente que não quer. Não é não? Tem gente que não quer. E eu acho que tá tudo bem. Por quê? Porque a muda, se você não sabe cuidar, ela também não vai para frente. Então, de qualquer jeito, você vai ter que estar imbuído da arte do tempo, temperatura, paciência, de fazer, de aplicar, entendeu? Tá de parabéns.
E aí, outra coisa, quando vocês têm uma pessoa perto de vocês, é tudo mais fácil. Eu não falo para vocês trazerem o amiguinho? Nice, já chamei você? Me chama, por favor, que aí eu chamo você. Meu sobrinho mudou para Barreiras. Nem sei onde é que é Barreiras, ela me contou agora. Araçatuba, alguém já entrou aqui de Araçatuba. Nanda, posso chamar você? Vamos chamar você. Aperto o meu pão e ele murcha. Vamos lá. Gente, todo mundo é ansioso. Tudo bem? Bom dia! Nossa, que dente Bom bonito dia. que você tem. Ah, muito obrigada. Você tratou? Tratei Tá bonito. uma especialista, ó, supimpa. Nossa, bonito mesmo. Me fala seu nome, aonde você mora e a sua dúvida. Meu nome é Ulcineia, eu moro em Lages, Santa Catarina. Santa Catarina, Lages. Aí tem peixe bom, não tem? Tem. Quer dizer, em Lages não, né? Só lá embaixo do litoral. Tá. Mas me conta, qual é a sua dúvida? Eu acabei de esquecer seu nome. Meu nome é Ulcineia. Ulcineia. Tem apelido? Ah, eles me chamam pela parte mais difícil, Nanda, que é Ulci. Gente, sério, eu tava pensando assim na minha cabeça, será que alguém chama ela de Ulci? É, Né? todo mundo de me chama... Leia. Não. Todo mundo Ulci me é mais chama legal. de... Ulci é mais legal, também acho. Também acho. Mas me conta, Ulci, qual é a sua dúvida? Então, Nanda, eu sou aluna Panifix, comprei os padarias da Nanda 1 e 2. E antes de... Tô vendo material, mas antes de fazer qualquer coisa que esteja lá, acredita que eu estou fazendo tudo que você deu nas suas aulas livres primeiro? Acredito, Parece... vocês gostam. Eu não condeno vocês, o Rodrigo fala, eles gostam de tudo. Que bom, né? Porque das aulas abertas. Porque parece que eu vou pegando muita prática fazendo as coisas da aula aberta, né? Mas é para isso, é para vocês praticarem mesmo. São Isso. coisas que vocês conseguem comprar fácil, não é? Vocês mesmo. conseguem fazer e tipo assim, ai, deu errado, vocês repetem com mais facilidade. Então vão ganhando mais confiança. Isso, certo? vou ganhando mais confiança, isso mesmo. Bem, Nanda, a dúvida é o seguinte, eu coloco o pão lá na geladeira e de repente passou lá umas 10 horas já, eu vou lá, né, bem curiosa e quero colocar o dedinho nele e ele murcha. Você tem isso aqui? Tá usando isso aqui? Termômetro? O meu irmão comprou em Joinville e deixou na casa dos meus pais. Então, eu estou ainda a 200 quilômetros do meu termômetro. Olha como é que eu fui na veia. O que acontece? Dependendo da temperatura que a sua massa entra na geladeira, a fermentação vai acontecer mais rápido ou mais lenta. Sim. E aí, se você esperar passar o tanto de hora para verificar, pode acontecer isso, o seu pão passar. Eu imaginava que podia ser a falta de... Então, ó, Zéon, tem que usar. E Nanda, outra coisa, acredita que eu coloquei a massa, a forma na geladeira e o pão de um lado fermentou e do outro lado ele ficou baixinho? Gente, que acho isso? que a temperatura dela, né? No fundo estava mais... Pode ter congelado, do lado que meio que gelou demais, deu assim, ele ficou... Gente, tudo acontece. Olha só, as coisas só acontecem com quem faz. Só bate carro quem dirige, né? Só arranha o carro, só leva buzinada no trânsito quem dirige, né? Então, o pão, vocês vão... Eu não duvido de nada que vocês me contam. Entendeu? Nada, não duvido, porque vocês estão fazendo. É diferente de você falar para mim, eu só assisto a aula, não faço nada. Você não vai ter nada para me contar, certo? Eu vou ter que colocar a forma, em vez de colocar ela assim, direto Você vai botar ela virada, em vez de botar assim... Virada. Vou ter que colocar ela virada. Tá, Nana, então deixa eu ver se eu entendi. Então, o meu pão provavelmente ele murcha, porque ele tá porque ele passou do tempo de tirar da geladeira. É isso? Exatamente, ele fermentou demais.
Isso demais. acontece como? Como é que você vai parar isso? Como que eu vou parar esse pão que fermenta demais? Na realidade, você vai descobrir a temperatura que você está fazendo, vai Sim, anotar. E se sim, você é do Panifix, você tem um benefício depois de baixar essa fichinha. E aí você sim, vai entender. Você vai entender isso. Então, assim, eu vou isso. saber que temperaturas maiores, meu pão vai fermentar em menos tempo. Então, eu não posso confiar no tempo da aula, porque eu modifiquei a temperatura. Então, tudo vai modificar, Entendi. certo? Mas o Certo. pão murchar é uma grande característica de que fermentou demais. Pois é. E aí, ó, como é que eu faço mesmo assim sem termômetro? Nos primeiros pães, você vai ficar babado o pão. Então, assim, acabei de fazer o pão. Você vai de hora em hora botar um alarme e verificar na geladeira. Tá. Isso é bom de fazer quando? Quando tá durante o dia, porque durante a noite tu não vai ficar a noite em claro, né? Pelo amor de Jesus. Então, se você tá longe demais do seu termômetro, você vai quebrar um galho fazendo isso desse jeito que eu te falei. Você vai Certo. verificar em pequenos intervalos até você chegar no intervalo antes, tipo, entendeu? Isso. Então, a falta de experiência da pessoa, né? Eu já cheguei nessa situação de apertar o pão e ele tá firminho, saudável. Ah, Aí eu penso assim, tipo a pele que volta, né? Tipo, volta. aí eu penso, não, mas eu acho que eu quero deixar mais tempo na geladeira. E aí então me perdi. Mas vou te contar, né? Assa, fica delicioso, né? O sabor, o aroma, o perfume é inacreditável, né? E todo mundo come do mesmo jeito. Olha aí, Todo mas é mundo... porque fermentou. Quando não fermenta, não dá para comer. Ah! Quando não fermenta e fica um bloco duro, ninguém ia comer, garanto para Não, você. daí eu tiro da geladeira e coloco na estufa que meu marido fez de isopor e lâmpada, né? Coloco ali na estufinha, aí deixo ele dar uma enxadinha de novo. Ele dá mais uma crescidinha, né, Nanda? Tadinho, tu tá abusando. Sim, tu tá abusando do bicho. Olha só, mesmo que seu termômetro esteja muito longe de você, se for possível, compra outro. Por quê? Sim, Quem tem um, não tem nenhum. é verdade. Quando você estiver junto do seu termômetro, você vai ter dois. E não é problema nenhum ter dois. Então, agora, para acelerar o seu resultado, entra lá na internet. É possível? Cabe no meu bolso? Não vou ficar pobre? Compra o outro termômetro que você vai estar melhorando mais ainda. É que Ok? eu achei que eu ia conseguir ver os meus pais antes, né? Mas infelizmente a A gente teve gente, que esperar mais um a gente pouco. não, as coisas estão muito loucas. Então, Muito louco. a gente tem que trabalhar sobre o que a gente tem controle. Por isso que eu falei para você. Vê se isso aí não deixa você em nenhuma situação de gastar mais e investe no outro. Sim, sim. Ok? Qualquer coisa, na pior das hipóteses, depois tu vende o outro. Entendeu? Não vai faltar gente para comprar, garanto para você. Outra coisa, Nanda, que eu queria te contar, algum aluno já deve ter falado, mas foi criado acho que pelos anjos, lá no WhatsApp, Papo dos Alunos, né? Não são os anjos, com certeza. A gente Ah, não tem grupos. O único grupo que vocês têm, muito bom você falar, o único grupo que a gente tem é a comunidade. Por quê? Porque lá vocês estão seguros. Lá vocês entendi. têm várias pessoas olhando, vocês têm gente moderando, sabe? Aham. As informações são corretas, não tem nada lá que não passe pelo meu olho. No Ah, WhatsApp eu eu acho não tenho controle. Então, assim, eu sempre falo para vocês não aceitarem convites de grupos, por quê? Porque as pessoas podem pegar seus dados, as pessoas podem oferecer outras coisas, e as pessoas são as pessoas, né? A gente sabe que o ser humano é terrível. Então, mas assim, lá na comunidade, eu sei exatamente porque é um ambiente controlado. É casa de entendi. mamãe. É casa de mamãe. As outras coisas é o mundo. E lá no Sim, mundo existem coisas que às vezes é melhor a gente nem saber que existem. Certo? Então, é verdade, verdade. É verdade. verdade. Não é? A casa da Verdade. mamãe é um lugar seguro. O mundo lá fora, às vezes, não é tanto. Certo? Então, assim, grupos paralelos, isso aqui a gente não é nada da gente. Pode ter Ok. certeza. A gente é Uhum. só a comunidade mesmo. E a comunidade já é incrível demais, pode ter certeza. Participe à vontade lá, viu, Ulce?
Quero Então ver. tá. Logo, logo Tá vou bom? começar a participar. Isso mesmo, tá bom? Obrigada Tá bom. pela sua dúvida, tá bom? Eu que Bom dia agradeço. para você. Beijão. Beijo. Tchau. Gente, viram que se fiquei sem, compra outro. Se puder, tá bom? Pelo amor de Deus. Falei 2 vezes para ela, né? Senão vocês vão falar assim, gente, mulher louca, mandou a pessoa comprar outro. Não, é porque às vezes é isso mesmo. A gente deixa num lugar, vai demorar para voltar para casa do pai, da mãe, certo? Então, assim, não fica com aquele negócio, quando eu vou. Às vezes você vai perder um tempo. É que são coisas que parecem bobas, mas faz toda a diferença, tá? E depois, não vai faltar alguém para comprar o duplicado, ou você pode se dar o luxo de ter um termômetro na casa dos seus pais e outro termômetro na sua casa, certo? Sem ficar carregando um monte de coisa na bolsa. Vou fechar a nossa aula. Amanhã a gente tem Fogo no Parquinho, essa mesma obra, tá? Vou botar a caixinha para vocês. E se cuidem e preparem as coisas, os caderninhos, para anotar as dúvidas. Para a nossa aula de quarta, temos aula prática. Depois eu vou botar o calendário aqui de novo.